Então, galera, ó, a gente vai bater esse papo agora com a galera lá da Copeiro TV, Cruzeiro e Grêmio quarta-feira, grande decisão. A gente teve aquele primeiro jogo que aconteceu aí 2 semanas atrás, o empate em 1-1, um gol milagroso de Luizito Soares, um golaço do Luizito Soares, mas também um golaço do Cruzeiro com o Bruno Rodrigues, né? Mandar um abraço então para os nossos grandes parceiros aí, representando lá do Sul, o Grêmio. Como vocês estão? Primeiro lugar, e depois como o Grêmio está neste momento. Boa noite, rapaziada, tudo certo? Tamo bem, né, cara? Depois ainda mais da vitória, a gente esteve lá na Arena da Baixada no sábado, né, pro Grêmio Atlético Paranaense. O Grêmio com o time todo reserva, né, surpreendeu bastante, jogou bem contra o Atlético. E principalmente depois da vitória no Clássico, né, não sei como é pra vocês aí, mas aqui o Clássico é uma virada de chave, né, pra gente. O Grêmio tá acostumado a ganhar do Inter muito direto aqui, tá? Tem acontecido muito nos últimos tempos. E o Clássico foi o divisor de águas, né? Tocou o Grêmio pra cima, fez o time encaixar, fez o time ter mais confiança. O Renato achou um esquema tático que ele já vinha tentando alguns jogos e não acontecia, o Grêmio não se dava muito bem. Jogadores importantes voltaram de lesão e encaixaram com o ritmo de jogo a partir do Grenal, porque vinham jogando outros jogos. E, cara, tamo bem, tudo certo. Friozinho gaúcho começando aqui, né? 13 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Puta, vambora, vamos pra resenha, né, rapaziada? Isso aí pra vocês é verão, né, cara? 13 ou 13? De manga curta aqui, ó. 13? Ó, puxei a manga curta aqui agora. É isso, quando faz 10 graus no Rio Grande do Sul, o gaúcho abre a persiana pra entrar um solzinho dentro de casa. Exatamente. Aqui em Minas Gerais, o mineiro começa a tomar um quentão. 13, você tá maluco. Aqui tá o quê? Agora eu acho que aqui deve estar uns 15, 16 graus aqui em BH também. Não tá. Ah, não, 17 graus aqui em Belo Horizonte agora. Então, realmente tá frio. Aí é bom, é ruim, né, velho? Vai estar o clima aqui do jeito que os caras gostam, hein? Já não gostei. Nossa, 13 graus, a tartaruguinha entra pra dentro do casulo ali, filho. Não sai, não, velho. Que jeito nenhum, nem pra mijar, velho. Entra, sabe quando você vai acordar? Você sabe quando você tá dormindo, a pessoa te cutuca quando você abre só olho assim na remela? Nem fudendo, velho. Você sabe que ano passado, no Grêmio Cruzeiro aqui, a gente recebeu ali o pessoal da Itatiaia, o Emerson Pansieri e o Pio. Cara, o Pio, fui buscar ele no hotel aqui em Porto Alegre, ele parecia um bonequinho de neve, cara. Só enxergava os olhinhos, ele tava socado numa touca, um cachecol, tava muito engraçado. Parecia uma criança perdida, não parecia? O Pio é uma criança, mano. Parecia uma criança, velho, porque, pô, ele não tem altura, ele tem hora, né, 1,48, assim, ele é um nada, né. Não fala isso dele, não. Tadinho, e eles chegaram aqui, eu acho que estavam uns 4 ou 5 graus, então cara, tava o maior frio do ano deu ano passado. Ô, Pio, eu tô te defendendo aqui, viu, velho? O Pio corta cabelo lá com o Fabrício. Fabrício é irmãozão. Sabe quase que ele fazia o Chuck no filme? Tadinho dele. Ô, meus queridos, então vamos lá bater essa resenha aqui. Então, olha só, o Grêmio vem de vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Vem de quantas vitórias seguidas aí? 3, né? Vitórias, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que agora o Grêmio veio, eu tô perdido. 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas. Me ajuda, Juliano. Foi o Grenal. E o Atlético Paranaense, 2, né? 2? Não, então são 2. São 2. Que o outro tinha sido o jogo contra o Cruzeiro, né? No empate, né? Isso, empate. Exatamente. Inclusive, a gente tava até com o Juliano, a gente bateu aquele papo, né? Como vai ser o clássico, se vai ser divisor de águas e tal. O Grêmio venceu, mas acontece que até que o Inter voltou a dar uma ajustada aí também, né? O rival de vocês aí. Aí vocês estavam falando, né? Que aí o clássico é divisor de águas, aqui nem tanto, porque a gente não tem rival, né? Então, assim, não faz muita diferença. Pelo menos a rivalidade aí ela é grande, né? Aí os dois times, pelo menos, têm títulos, disputam as coisas. Aqui nem tanto, né? Aqui um peixinho pulou agora fora de água recentemente. Deu aquela, pulou na aquário aqui, agora que tá disparidade animado. aqui, né? Aqui é disparidade, aqui é diferente, mas é brincadeiras à parte, mas assim, o Grêmio vem dessa sequência boa, né? Venceu fora de casa aí o Atlético Paranaense, que é um time, querendo ou não, tá se tornando um time chato no futebol brasileiro. Mas é assim, são 2 semanas, gente, daquele jogo pra esse jogo. A gente não trocou uma ideia depois do jogo, então é até bom a gente falar um pouquinho aqui, né? Esse pós-jogo daquele 1-1, porque ficou aquela sensação de que o Grêmio saiu aliviado. Vocês me desculpem falar isso, mas pelo que viu do jogo, pelo que o Cruzeiro apresentou aí, foi um alívio do Grêmio o gol do Soares e uma sensação do Cruzeirense que, putz, velho, dava pra ter vencido fora de casa, dava pra trazer uma vitória. É essa sensação que a gente teve. Claro. A gente tá muito errado ou tá sendo muito clubista aqui nessa análise? Não, foi bem isso mesmo, Virgão, porque naquele momento ali o Grêmio passava por uma dificuldade muito grande, uma transição de ideia de jogo. O Grêmio não se encontrou durante algum tempo, depois que perdeu os seus principais meias, porque o Grêmio não tem pontas, o Grêmio é um time que não joga com velocidade.
E o Renato encontrou nessa falta de jogadores de velocidade, ele encontrou um esquema, um 4-5-1, onde ele usa meias, né, para fazer uma jogada muito mais por dentro ali, toque de bola. O que aconteceu? O Grêmio perdeu nada menos do que 12 jogadores para o departamento médico e estava voltando, né, com alguns jogadores para campo de lesão, vários jogadores com dificuldade. O Grêmio colocou em campo contra o Palmeiras, onde ele tomou 4-1 do Palmeiras. A gente estava lá em São Paulo, inclusive, fazendo esse jogo no Allianz. O Grêmio teve muita dificuldade lá, com 4 ou 5 jogadores voltando para o primeiro jogo, depois de lesões longas, de 1 ou 2 meses. Entre eles o Reinaldo, o Grêmio tinha ali, quem mais me ajuda? O Vina, Cristaldo. O Reinaldo, Vina, Cristaldo, o Carbajo, o Vila Sante também estavam machucados. Os volantes, né? O Grêmio não tem o PP todo o meio campo, né? O Grêmio perdeu os principais jogadores de meio campo. O PP, que veio do Cuiabá, que tá jogando muita bola e é o ditador de ritmo do meio campo do Grêmio. O Carbajo, que é a seleção uruguaia. Então, o Vila Sante também teve uma lesão no rosto, né? Porque o Kahneman cabeceou o rosto dele numa jogada em que os dois foram para a mesma bola. Então, aí agora começaram a voltar, ganharam ritmo nos últimos 2 ou 3 jogos, e o Grêmio vai ter um outro time contra o Cruzeiro fora de casa, principalmente no quesito físico, porque aqueles jogadores estavam voltando. Então, o Grêmio ainda segue sendo um time, na minha opinião, menos intenso do que o Cruzeiro, né? Eu sempre falo isso, o Cruzeiro tem na intensidade e no jogo físico, né, uma diferença em relação ao Grêmio, mas o Grêmio vai ter mais qualidade, na minha opinião, para esse jogo, porque voltam os jogadores principais do meio campo, e eu acho que as coisas vão se equilibrar muito mais. Claro que o Cruzeiro tem o fator casa agora, nesse jogo, mas o Grêmio tem o fator time voltando para campo, porque naquele jogo a gente estava realmente agora? muito quebrado, e eu acho que o Cruzeiro merecia até ter vencido aquele jogo, na minha opinião. Quem tá voltando agora? Voltaram para os últimos jogos o Reinaldo, né? O lateral. Carbajo, Vila Sante. Carbajo, Vila Sante. O PP machucou de novo quando voltou. Ele voltou e depois machucou. Os 2 laterais direitos, né? Estavam lesionados, o Fábio e o João Pedro. Mas o Fábio tá meio dúvida, né? Eu vi a notícia mais cedo. O Fábio ele tá com um problema de tornozelo, já faz uns 3 jogos que ele joga no sacrifício. E no jogo de sábado a gente conseguiu ver bem ali, porque estava próximo da gente, ali na parte, a gente ficou fazendo a transmissão. Ele leva um drible do Fernando, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, e ele trava justamente o pé direito, que é o tornozelo inchado dele, no gramado sintético. É uma droga, né? O gramado sintético lá do Atlético Paranaense. E ele fica sentindo, ele pede para ficar no sacrifício, foi até onde deu, e aí o João Pedro o substitui no segundo tempo, né? Que pra gente aqui, o João Pedro é muito mais titular. Ele é o titular. Ele é o titular, né? É um cara super intenso, muito mais intenso que o Fábio, corre bastante, é o cara que a gente sentiu muita falta para poder ficar na marcação do Bruno Rodrigues, porque é um cara que tem muita velocidade e explosão, o João Pedro, e o Fábio é um pouco mais lento, mas é mais técnico, né? É um cara que tem um pouco mais de técnica do que o João Pedro. Mas acredito que vai começar o jogo, acho eu, o João Pedro, viu? O Grêmio, vocês acabaram de falar que o Grêmio jogou com o time reserva. Foi todo reserva contra o Atlético Paranaense? Praticamente. Só o Vila Sante era titular só. E o Reinaldo. E o Vila Sante não é titular, tá? Ele está titular porque o PP tá machucado. Então o meio-campo do Grêmio começaria com PP, Carbajo e Cristaldo. Mas como o PP tá machucado, o Vila Sante está sendo o primeiro volante e está jogando muito bem. Ele já vem muito bem desde o ano passado. Ele é um volante de combate, ele é um cara de primeiro homem, ele é um camisa 5, mas que faz poucas faltas, né? Ele é aquele cara que marca limpo. Então ele tem jogado muito bem e tem sido um dos melhores do Grêmio. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, o Grêmio foi praticamente todo reserva. Isso aí que é Inclusive o Renato achou um cuiabano pela esquerda, que é um lateral esquerdo da base, e ele usou ele como ponta junto com o Reinaldo, que é outro titular. Foram 2 titulares, o Reinaldo e o Vila Sante. É porque, olhando assim, né, Vijão, Fabrício, porque o Cruzeiro jogou tudo que tinha contra o Flamengo. E o Cruzeiro não tem esse privilégio que o Grêmio tem de jogar com reserva, porque o Cruzeiro ainda não jogou com reservas, desde quando o Pepa chegou. Não é reserva, é uma peça ou outra que muda. O Cruzeiro não jogou com o time. Mudou. Assim, sabe essa questão de poupar um time e entrar outro? Não, as peças sempre são as mesmas. O Bruno Rodrigues tá jogando direto.
O Gilberto tá jogando direto. Marlon. O Marlon tá jogando direto, principalmente o Marlon aí, o William, e o Cruzeiro veio de uma sequência em abril, Castan, né, com 7 né, jogos os no mês, né? Castan, Luciano Castan e o Lucas não Oliveira não saiu. saíram, desde quando O o Pepa Lucas chegou. Oliveira saiu porque ele tomou um cartão. O terceiro cartão foi substituído pelo Neres, né? Isso me preocupa, sabe, o Juliano e o Gabriel, porque o Cruzeiro vem numa sequência com o mesmo time praticamente, né, cara? E faz... A gente sabe do futebol hoje que o Cruzeiro apresenta, como vocês bem observaram, o Cruzeiro precisa muito desse lado físico também, apesar de jogar. Intensidade, né? Intensidade. E, cara, e você vai ver, isso eu falo com tristeza, né? O estado do gramado do Mineirão todo mundo fala mal, né? É péssimo pros dois, cara. Só que o caso do Cruzeiro, que é um time que gosta de construir, e o Grêmio também, vocês falaram que o Grêmio não tem tanta intensidade, mas gosta também de jogar. Então vai atrapalhar bastante. E, cara, é inadmissível a gente falar de um Cruzeiro e Grêmio, de gramado ruim e também da limitação que a Minas Arena impôs ao cruzeirense, né? Porque tá montando palco, cara. Você vai ver que coisa horrorosa que vai estar o estádio com o lado laranja, né? O setor laranja fechado. Fica do lado da torcida. A torcida do Grêmio vai ficar no portão A, né? Que é do lado superior roxo ali. E aí é do lado esquerdo da torcida do Grêmio. No lado da esquerda de vocês a cabine vai estar tudo fechado. O setor atrás do gol ali por causa de um show, né? Esqueci qual é o nome do evento que vai ter no Mineirão no próximo sábado. Aí o palco já tem que começar a ser montado. Inclusive, não só este jogo contra o Grêmio, eles conseguiram fazer o sacrifício de ter esse jogo. Vai parar a produção da montagem do evento para ter o jogo. Então o jogo já é a segunda opção. E aí o clássico contra o Atlético Mineiro, que é no próximo sábado, que seria no Mineirão, não pode ser no Mineirão por causa deste evento. Então vocês terem uma noção que o principal jogo esportivo do estado de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro, não pode acontecer porque a prioridade do estádio fechou. Então só disso. Aí vocês já viram. Então assim, é até importante vocês terem essa noção, para que quando chegar no momento do jogo, e alguns dos dois times ali com certeza vai ter dificuldade com o gramado, como o Atlético e Palmeiras tiveram neste jogo, na transmissão de vocês, cara, destaquem isso. Acho que precisa ter uma amplitude maior dessa crítica, não só ficar aqui... Tem que chegar em vários lugares. Tem que chegar, ampliar essa crítica para as pessoas entenderem que é uma realidade. Para quem é apaixonado por futebol e vive futebol como nós, né, vocês vão entender isso. O que o cruzeirense está passando agora não é só de ser cruzeirense, é ser torcedor de futebol. Né, o cara que acompanha futebol, ele tá vendo um palco, um dinheiro público que foi usado ali para construir algo público para ele, para um evento esportivo, sendo usado para outro tipo de evento, que é show, que não deve ser a prioridade dentro de um campo, de um gramado. E o gramado é o mínimo, né, gente? Não dá pra... É o básico, né? É o básico, né? E eu queria, depois disso, né, eu queria que vocês falassem também, né, pra gente dar uma anotada aqui. Nós não somos Pepa, não, mas gosto de anotar o provável Grêmio pra quarta-feira, né, Vitor? Mas eu queria trabalhar muito. Eu quero falar um pouquinho de gramado, porque assim, a gente sofre um pouquinho com a questão gramado na arena do Grêmio, porque as arenas, vocês sabem, elas recebem pouco sol, né? E aí os clubes têm que investir naquela iluminação artificial e tudo mais. No último ano o Grêmio acertou o gramado da arena tá muito bom, não dá para reclamar. Mas a gente sabe que o futebol mudou muito, né? Especialmente no quesito toque de bola. Todo time quer ter a bola, todo time quer construir. E intensidade também, né? Gramado ruim prejudica a intensidade, para todo mundo, para todo mundo. O Grêmio é menos intenso que o Cruzeiro, na minha opinião. O Cruzeiro é um time de mais velocidade, mais objetivo. O Grêmio é mais lento um pouco. Cadencia mais o jogo. Né? Então, para os dois prejudica. Cada um com o seu estilo de jogo. Mas eu acho que está caindo de maduro, viu? Os dois, eu não falo nem só vocês, mas os dois clubes, né? Terem um estádio próprio no estado de Minas, porque... Cara, Minas Gerais é muito parecido com o Rio Grande do Sul no sentido de ser descolado do meio do mapa e nós termos times grandes aqui, né? Times que têm muitas vezes a mesma ou mais quantidade de títulos do que os times de São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Acho que o Atlético não, né? Não, o Atlético não, mas eu tô falando do Cruzeiro e do Grêmio, né? Tô falando nem do Inter também. O Inter ganhou uma Copa do Brasil muito só, bom. Lá em 92, roubada ainda. Então, basicamente, cara, eu acho que os clubes daí merecem muito, né, ter um estádio próprio, até para não ter esse tipo de problema. A Arena do Grêmio, ela tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, porque é um estádio que o Grêmio financiou esse estádio, né, então ele tem ainda 9 anos de administração da OAS.
mas o Grêmio já dirimiu muitos erros e muitos problemas, e a coisa vai melhorando conforme o tempo passa. O Grêmio já desistiu, viu, de comprar a administração da Arena aqui, não vai fazer isso, não vale mais a pena, daqui a 9 anos vem de graça, mas o que é legal é que, assim, o Grêmio tem prioridade em colocar ou não um show lá no estádio. Isso é um problema no Mineirão, porque a gente viu o gramado no último jogo aí na TV. Tava um horror. E realmente tá horrível. Uhum. Tem Tem umas placas de grama que o impressionante. pessoal acha parafuso. Areia Pô, verde. tem areia lá pintada lá. A gente falou que agora, Alexandre Matos, né, que teve o jogo aqui também e veio pra cá, do contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, e ele falou a respeito do gramado também tá fedendo a urina. Então, assim, cara, é um absurdo, sabe? É triste nós que vivemos Senhora. de futebol tá numa situação dessa e ter um jogo digno de Cruzeiro e Grêmio, umas oitavas de final na Copa do Brasil, a gente ter medo de, porventura, vier a ter algum problema. Porque eu tô falando disso porque hoje, mas a gente tá falando disso, que o Hulk do Atlético Mineiro, ele deu uma entrevista, que a gente comentou agora há pouco, e teve um lance dele que realmente ele vai correndo, cara, ele pisa no gramado, que a perna dele trava e quase que o joelho dele vira. Né? Eu acho que talvez se não fosse um outro jogador, porque o Hulk talvez se não fosse a musculatura porque dele. o bicho é indestrutível. Agora, se fosse um jogador, um moleque novo, tá começando agora, que ainda, pode acontecer alguma coisa. Então, esse é o nosso medo, prejudicar não só o Grêmio, mas também o próprio Cruzeiro, que tá sofrendo com isso daí. Mas assim, tirando essa questão, a gente vai ver dois times com vontade, é claro, sempre de querer classificar, de dar alegria pra sua torcida, e aí a briga é intensa, né, cara? É o jogo de uma noite, então... quem tiver a melhor noite, ele vai. O jogo ficou empatado no primeiro jogo, mas por isso que eu perguntei a vocês no início. Ficou empatado no resultado, mas pelo que a gente viu no desempenho, era muito mais provável uma vitória do Cruzeiro, pelo desempenho que o Cruzeiro teve naquele jogo. Agora já começa a equilibrar quando a gente já ouve falar de vocês que o Grêmio poupou, que o Grêmio vem trazendo outras peças que estavam machucadas e tal. E o Cruzeiro vem intensamente jogando, né? Então a gente não sabe como é que vai estar o desgaste desses jogadores que fez um jogo no Maraca sábado contra o Flamengo e o Cruzeiro não freia em nenhum momento. O Cruzeiro vai pra cima o tempo inteiro nesse estilo do Pepa, né, Big? É o que a gente tá falando lá. O Cruzeiro ele tem um equilíbrio, o Juliano Gabriel. Todos os jogos do Cruzeiro, se o Cruzeiro toma um gol, toma alguma pressão, ele não fica desesperado. Sempre com a mesma intensidade, sabe respirar, parece que trabalha muito forte a parte psicológica dos jogadores. Então, além da intensidade, o equilíbrio psicológico e emocional do Cruzeiro está muito forte. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode destacar, que o Pepa vem trabalhando e conseguiu isso em, que a gente tá falando naquela época, em 40 dias de trabalho. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Até mesmo por ter um jogo ruim contra o Cuiabá e logo em seguida pegar o Flamengo e jogar mais que o Flamengo do Maracanã, né? Recuperando muito rápido. O Cuiabá é um... É o caso à parte. Quem assistiu o jogo, assistiu os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, falou, tem um trem esquisito aqui. Mas olha como é que é. Não, tem um trem esquisito. Eu tinha um sentimento que ia dar merda. Sabe? Olha como são as coisas, Fábio. O futebol ele tem que respeitar, cara. Ainda mais quando um confronto é grande. A gente falou isso aqui, o Gabriel e o Juliano, porque nós comentamos da possibilidade, né? O Cruzeiro perdeu a oportunidade de matar, talvez, o confronto em Porto Alegre. E agora pega um Grêmio numa fase melhor. Né? Olha pra você ver, aquele Grêmio que a gente encarou na Arena é diferente do que a gente vai encarar 2 semanas depois, cara. Então, por isso, o mata-mata. E tem um detalhe, né? Toda vez que Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram na Copa do Brasil, um dos dois saíram campeões, né? Quando os dois cruzaram aí o caminho, né? Foi em 2016 o Grêmio tirou o Cruzeiro, em 93 o Cruzeiro foi campeão em cima do Grêmio, em 2017 nós vencemos aquele Grêmio lá do Renato nos será pênaltis, que esse ano vai ser isso? Será que acontece de novo, rapaz? Tomara que... Vamos lá, é difícil falar disso porque É muito difícil. a gente vem de um ano de reconstrução, né? Nós dois, Os dois, né? né? Nós torcedores, tanto de Grêmio quanto de Cruzeiro, sabemos que nesse momento, né, o Grêmio e o Cruzeiro vêm de reconstrução, de uma Série B doída, né, muito difícil, e eu acho até que surpreende tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio o momento em que estão. O Grêmio pela qualidade de contratação que conseguiu fazer, né, e o Cruzeiro pela qualidade de trabalho que conseguiu manter, né, mesmo com a saída do Pesolano. Então eu acho que de formas diferentes, né, a grandeza desses dois clubes conseguem fazer com que a gente seja a gente consiga ser
chato dentro de uma competição em que, na teoria, a gente não seria nesse ano, né? Desses dois clubes estar voltando de uma Série B. Mas, sendo bem realista, né? Eu acho que pode dar um gás diferente, né? Para um dos dois que passarem nessa competição, para a próxima fase, porque é como o Juliano fala aqui, que passou das quartas de final, semifinal, ninguém é de ninguém, né? Tá todo mundo ali. Não, e no sorteio tu pode daqui a pouco, vamos pegar o América Mineiro. Pode pegar um Bahia no sorteio daqui a pouco. Sei E lá. aí, cara, é um time muito grande. Daqui contra a o Bahia, pouco tu o tá na América, semi. com todo respeito a esses dois, mas daqui a pouco tu tá na semifinal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho sim, eu preciso ser sincero e tentar pensar com a cabeça de analista, não só como a cabeça de gremista. Eu acho que se Cruzeiro e Grêmio pegarem um Palmeiras, né, é muito difícil que sejam campeões. Mas o futebol aceita tudo. O 11 futebol contra 11. aceita muita cachorrada. Né? É mesmo porque também eu acho que eu falo com o pessoal aqui, o Cruzeiro tá ali nessa parte da tabela, eu acho que o Grêmio também. O Grêmio tem peças individuais mais interessantes do que o Cruzeiro, assim, de trabalhar dentro do elenco. Mas eu acho que o Cruzeiro estando ali é uma questão coletiva, cara. O Cruzeiro tem um coletivo muito forte. Não é a peça individual, mas o coletivo trabalhando dentro das ideias do treinador, que por mais que às vezes perde alguns jogadores importantes, como foi no caso do Matheus Vital ficando em alguns jogos, ele conseguiu mostrar que veio aqui no futebol brasileiro. Ele não é aquele treinador para, nossa, eu não tenho aqui um cara, vou inventar. Ele não inventou, ele adaptou aquela limitação de peças que o Cruzeiro tem dentro de um padrão de jogo onde aquela limitação dele vai trabalhar. Então, assim, eu acho, viu, João, que o Cruzeiro tem um trabalho mais, digamos assim, mais longo, principalmente o do Pesolano, né? Uhum. E me parece que o trabalho do Pepa aí é bem parecido com o dele no quesito motivação, organização, união com o elenco, né? Tá junto, fechado com o grupo. Isso aí é real. E eu acho que o Cruzeiro poderia e pode, né? Se o Cruzeiro... O problema do Cruzeiro é mais financeiro, a gente sabe disso. O Grêmio também passa por um problema financeiro agora, por ter caído no ano passado. O Grêmio perdeu 100 milhões de reais em receitas. Mas se o Cruzeiro reforçar em qualidade, o Cruzeiro pode pensar em mais coisas no meio do ano. Uhum. Assim como o Grêmio, na minha opinião. Acho até que, eu concordo contigo, o Grêmio não tem o mesmo trabalho que o Cruzeiro tem. O Grêmio não tem a mesma intensidade e força de trabalho dos últimos tempos. Acho que o Cruzeiro é bem mais organizado e joga há mais tempo junto, os jogadores. E o Grêmio tem mais qualidade, né, nos jogadores. Então, por isso que as coisas se equilibram, né? Às vezes um time não é tão forte assim na qualidade, mas ele é raçudo pra caramba. Uhum. A gente teve o time do Grêmio de 95, por exemplo, que papava todo mundo. Palmeiras era o Galáctico, era o time da Parmalat. E o Grêmio ia lá e ganhava sempre, porque tinha coletivo, que é o que o Cruzeiro tem. Então as coisas se equilibram por aí, né? Exatamente. Não, e falando em qualidade, até o Big estava dizendo antes que, vamos enfrentar um Grêmio que a gente deixou de matar o jogo lá, poderia ter acabado com o confronto lá, e poderia mesmo, principalmente no primeiro tempo que o Cruzeiro fez. E se a gente for falar de qualidade, pelos últimos jogos que eu assisti do Cruzeiro, eu assisti contra o Cuiabá, depois eu vi o replay do jogo contra o Flamengo, e lembrando do que aconteceu na Arena, justamente a qualidade pesou. Talvez se tivesse um centroavante de qualidade, o Cruzeiro teria matado contra o Grêmio, teria liquidado o jogo no começo contra o Cuiabá e teria liquidado o jogo contra o Flamengo totalmente em crise no Maracanã, né? Era um jogo pro Cruzeiro, na minha opinião, ganhar. E aí a qualidade fez pra gente muito a diferença, porque numa noite ruim do Grêmio, o Soares tirou um coelho da cartola, que é um gol só de quem é craque mesmo, fazer um gol daqueles, e fez um golaço, né, contra o Cruzeiro. Exatamente. Isso nada mais era que qualidade. E outro exemplo de qualidade, o próprio Grenal, né, o Inter com o Johnny, o volante do Inter, que é fraco, não é um jogador de alta técnica, teve praticamente a mesma bola do Soares e ele botou no travessão, né, mais próximo à área ainda, né, e o Soares, ele engana a marcação do zagueiro e bate na gaveta, né, do goleiro do Inter. Também é qualidade, né, então é nisso que o torcedor do Grêmio aqui e a gente se apoia bastante, a gente sabe, que nem falou o Gabriel, o Grêmio não tem a intensidade que o Cruzeiro tem, mas num descuido, num vacilo, se tu deixar pro Soares na feição, cara, ele vai guardar, ele tem sido muito importante, ele tá muito motivado. É um cara que está muito integrado, não só ao clube como um todo, mas à cidade de Porto Alegre. Ele é muito grato, né, ao carinho todo da torcida aqui. E é um cara que pode fazer muita diferença. E é um cara de jogo grande, né? Ele já fez gol no Grenal decisivo, ele já fez gol contra o Cruzeiro. É um cara que está muito afim e é nisso que a galera bota muita fé, né, para esse jogo de quarta-feira. Ô Juliano, Gabriel, no início do Campeonato Brasileiro aqui, a gente analisou o plantel de todos os times aqui, né?
E a gente fez uma brincadeira aqui falando qual time vai ficar no G4, G6 e tudo. E eu fui o único que coloquei pelo menos no G6 o Grêmio. O G4 ou G6, eu não lembro. Aí o pessoal comentou, não, é por causa do Soares, não, mas por questão de qualidade técnica individual. Do Lucas Silva e tal. E me chamou a atenção a contratação do Cristaldo. Porque eu gosto de ver muitos gols, vendo, e todo mundo falava do Cristaldo. Então o Grêmio, se eu não me engano, acho que pagou quase 26 milhões de reais nele. Em 2022, até eu tava vendo uma reportagem, ele fez 42 jogos, se eu não me engano, 18 gols e deu, acho que 10 assistências. Aí você já querendo ou não, você começa a montar o time do Grêmio. Cristaldo, falei, nossa, Cristaldo mais Soares jogando, se esse cara jogar que jogou no Huracan, fudeu, né? Mas como plantel, e o Renato Gaúcho sabe jogar pra frente. Então eu tô te perguntando, eu não sei como é que tá o Cristaldo hoje. Como que ele tá hoje? Tá dentro das expectativas? Tá sendo aquele meio de campo mesmo? Acho que o complemento da pergunta é, além de Soares, quais jogadores, juntando com o próprio Cristaldo, que a gente tem que ficar em alerta aqui, o torcedor cruzeirense? Por causa do Cristaldo, por causa do valor que foi comprado. Então eu acho que a torcida do Grêmio criou muita expectativa no Cristaldo também, né? O Cristaldo, o Gabriel pode até falar melhor dele. O Gabriel é o nosso comentarista, que eu costumo brincar, né? Eu, como narrador, não comento porcaria nenhuma, né? Mas só pra falar uma historinha rápida do Cristaldo, quando o Grêmio tava cogitando em contratá-lo, eu gosto muito de ir atrás de informação, assim. Não sou um cara que posta muita informação, mas uma que outra certeira a gente vai atrás. E aí eu falei com o pessoal lá do Boca Juniors, alguns amigos setoristas do Boca, né? Porque ele surgiu muito bem no Boca. Ele fez base no Boca Juniors e tudo mais. E o que os caras lá falaram? Falaram o seguinte, olha, Juliano, ele surgiu muito bem aqui, inclusive surgiu como uma promessa de um novo Riquelme, né? De tão bem que ele surgiu no Boca, e o negócio meio que subiu pra cabeça, se perdeu, começou a jogar muito mal e o Boca emprestou ele. E começou a renovar esse empréstimo com alguns clubes da Argentina. Ele foi recuperar o seu futebol 2, 3 anos depois no Huracan, onde, né, ele falou aí que teve um destaque, o Cristaldo realmente foi muito bem, e o Grêmio vai lá e busca esse jogador. Inclusive o Boca queria de volta o Cristaldo e ele não quis, disse que queria uma outra oportunidade, de repente em outro país, e acabou fechando com o Grêmio. Ele começa muito bem, né, Gabi, o Cristaldo aqui, Isso, né? No gauchão, né? Porque o Grêmio montou ali um esquema, como eu falei pra vocês, onde o Grêmio não tinha os pontas, o Ferreira, que é um jogador que é importante pro time, mas tem muita dificuldade física, ele tá sempre lesionado, ele que tem, sei lá, 500 dias ou 600 dias como jogador do Grêmio, 300 no DM. Então, isso é informação, tá? Não é uma brincadeira, é verdade mesmo. Ele tá mais machucado do que jogando. Então, o Grêmio quase que já não conta com o Ferreira, né, que era a única alternativa titular do Grêmio de ponta de velocidade. Então, o Renato acabou encontrando uma outra forma do Grêmio jogar, que é tendo o Soares lá na frente e 5 meias. Entre esses meias, o Grêmio começa o time pelo Carbajo, que esse sim foi a maior contratação do Grêmio do ano, questão de valores. Tirando o Soares, né? Não, o Soares foi R$0. O Soares é o salário, né? O Soares não teve valor desembolsado para contratar porque ele estava livre. Mas o Carbajo, que é volante da seleção uruguaia, e o Soares fala que ele é um filho dele, né? Ele tem 24 anos e é um jogador que surgiu muito bem. Foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio no último ano, e realmente ele é um volante de muita qualidade, muito intenso, aquele volante que carrega a bola e tal. Esse, para mim, foi a contratação, digamos assim, mais cara do Grêmio nesse ano. Depois sim, daí o Cristaldo, que também custou caro, mas veio com muito menos expectativa do que o Carbajo. Inclusive o Grêmio demorou mais para contratar o Carbajo do que o Cristaldo. E o PP, que é esse volante que vem do Cuiabá, que era a base do Flamengo e chegou a entrar em vários jogos como camisa 10 do Flamengo, naquele 2019 que o Flamengo patrolou todo mundo, foi campeão de tudo. Esse, para mim, é o melhor jogador contratado no ano do Grêmio. O PP é, digamos assim, o espelho do que era o capitão Maicon do Grêmio. Aquele jogador que pisa na bola, que pensa o jogo e que constrói o jogo do Grêmio. Mas ele machucou 2 vezes seguidas e não vai jogar. Então, o Grêmio usa o Vila Sante como primeiro, usa o Carbajo como segundo e o Cristaldo vem jogando. O Cristaldo começou muito bem no Campeonato Gaúcho, quando aqueles 5 meias funcionavam, e o Vina, contratado lá do Ceará, foi o jogador que foi o fiador desse meio campo passar a funcionar num Grenal, que o Grêmio ganha de 2-1. O Vina vinha jogando muito bem, agora teve uma leve queda também
mas já voltou a jogar bem contra o Atlético Paranaense. E ali o Grêmio construiu um meio-campo muito intenso de toque de bola, toque e sai muito rápido. Aí o Grêmio desmoronou com os jogadores machucados e agora está se reconstruindo com uma ideia nova com 3 zagueiros. Então o Grêmio deve ir com 3 zagueiros contra o Cruzeiro. Olha, interessante, então. Como pode vir a gente... Eu tô vendo aqui a reportagem falando também, né, da questão do que foi preservado nesse último jogo, né, o Soares, Bitelo, o Carbajo, Cristaldo também, né, o Gabriel. Enfim, é praticamente mesmo o time, né, todo reserva que foi contra o Atlético Paranaense, Isso. já pensando nessa, né, dando esse descanso aos jogadores que vinham. Eu acho que aquele jogo do Cruzeiro e Grêmio aqui, Cruzeiro venceu pelo Brasileiro, não sei se naquela época ele, mas eu senti já o Grêmio pesado já naquele jogo. Tava bem pesado. Pois é, eu já tava realmente vendo assim. Talvez chegou naquele momento que realmente precisava. Eu acho que o Cruzeiro ainda não chegou nesse momento, mas já tá. Acho que depois desse clássico contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro vai precisar. Eu vejo isso. Porque eu acho Até que pela não. característica dos jogadores, né, Virgão? Porque o Grêmio, quando tu tem ali 3, 4 jogadores que são de meio campo, não tem velocidade, como vocês têm o Wesley e o Bruno Rodrigues, né? O Grêmio não tem esse tipo de jogador. O Renato reclama disso todas as coletivas. O Grêmio não tem um desafogo. O Grêmio tem 2 guri de base ali, com 18 anos, 19 anos, para colocar no segundo tempo, mas que escolhem errado, né? Eles erram o passe. Quando é para passar, eles correm. Quando é para correr, eles passam. É aquela coisa. Tu não tem aquele jogador que tu sabe que alguma coisa vai sair dali nas pontas. E aí é nisso que o Renato reclama bastante. Mas o Grêmio está encontrando alternativas, inclusive com o guri da base, que entrou agora nos últimos jogos, que é o Cuiabano, que é um lateral esquerdo, mas que o Renato inventou ele numa última linha como ponta esquerda para jogar junto com o Reinaldo. Aí ficam 2 laterais esquerdos em cima de uma linha ali. Não sei se ele vai jogar, acho difícil que ele jogue, até porque ele não foi titular no Grenal, e eu acho que a escalação do Grenal é a escalação que o Grêmio Talvez vai com o João entrar contra Pedro, o Cruzeiro, né? com o João Pedro no lugar do Lateral Fábio, até porque o Fábio não é o titular do time, mas teve que jogar no Grenal, porque o João Pedro também estava machucado. Até pra galera entender aí, porque eu vi que alguém no chat falou assim, pô, os caras só tem o Soares e a gente tem o trabalho, né? Longe disso do Renato não ter o trabalho. O Renato começa a temporada tendo que inventar um esquema, né, com 4-1-4-1, porque ele não tinha os pontas, ele perde metade do time, e agora ele remonta o time de novo com 3-5-2. Ele tem dificuldades e acaba conseguindo achar o Grêmio num 3-5-2. E é um Grêmio que vai chegar com mais intensidade física dos jogadores que estavam fora, né? Então a gente tem ali, que a gente acabou não falando aqui também, o Bitelo, que é um grande jogador nessa temporada. É o melhor do Grêmio depois do Soares. É um cara que faz gols decisivos. Ele fez gol contra o Cruzeiro ano passado, né, na Arena, no jogo pela Série B. Ele tem gol em Grenal, ele tem gol contra o Vasco da Gama também no ano passado. Então, em jogos importantes, o Bitelo tem aparecido bastante, né? E é um cara muito intenso, ele corre acima dos demais, tanto que ele estava quase estourando, quase lesionando a coxa direita e acabou sendo poupado, né? Acabou não indo pro último jogo. Então, o Grêmio se achou nesse esquema de 3 zagueiros, né? Jogou praticamente reserva lá contra o Atlético Paranaense e conseguiu manter o mesmo padrão de jogo. Até perguntei pro Gabriel na transmissão, será que achamos então o esquema? Vai ser o 3-5-2 indiferente das peças, né, dos jogadores? Parece que vai, né? Porque o Grêmio enfrenta o Inter no Clássico Grenal, né? E depois vence bem esse jogo contra o Atlético Paranaense também com os reservas no mesmo esquema. Então tudo indica que vai com 3 zagueiros, né? O Kahneman retornando, o Bruno Vini, Bruno Alves, já projetando um Grêmio que vocês perguntaram pra gente, né? Gabriel Grando, lateral direito João Pedro ou Fábio, mas acho que vai o João Pedro, nos 3 zagueiros, Kahneman pelo lado esquerdo, Bruno Alves como um líbero e o Bruno Vini pelo lado direito, Vila Sante e Carbajo, os 2 volantes, Franco Cristaldo como meia, Bitelo, Reinaldo, lateral esquerda, o Bitelo, o Soares e o Cristaldo, compondo uma linha mais ali na frente. No Grenal, o que acontecia, pelo menos a minha percepção, né? O Soares, ele fechava um pouco mais o lado direito, né? Para bloquear um pouco a saída de bola do Inter, que também gosta de tocar a bola, apesar de não ter tanta qualidade e intensidade como o Cruzeiro. Eu acho o Inter um time pior que o do Cruzeiro hoje. O Grêmio conseguiu neutralizar bastante a saída de bola do Inter, fazendo o Inter rifar muita bola para o campo de ataque. Claro, depois que o Grêmio fez o primeiro gol, o Grêmio, vamos dar a bola para vocês que se divirtam aí, e a gente vai tentar sair na correria. E foi o que aconteceu, o Grêmio mesmo com a menos vencendo por 2-0, faz o terceiro gol em um contra-ataque puxado incrivelmente pelo Luis Soares, né, que dá uma bola com açúcar pro Bitelo, ele faz um golaço, né, na gaveta. Então acho que vai ser um Grêmio bem diferente do que o Cruzeiro enfrentou aqui na Arena, é um Grêmio que vai ser mais intenso, com mais jogadores, com sequência de jogo,
jogadores que estavam fora, né? E um esquema um pouco mais encaixado. Então acho que vai ser um grande jogo, viu? Com duas características diferentes, mas que vão se enfrentar de igual para igual. Não vai ter tanta disparidade como foi na Arena, na minha opinião. Hein? Quem ganha é a torcida que vai estar acompanhando um jogo de futebol deste nível, que realmente vai ser um baita de um jogo.